começando a explicar um pouquinho o que é anencefalia, né? Então, anencefalia é uma malformação congênita caracterizada, então, por um defeito de fechamento do tubo neural, né? Então, esse defeito de fechamento da parte anterior do tubo neural, então, que provoca a malformação. Daqui a pouquinho a gente já vai ver numa figura, né? Bom, uma malformação é, por definição, um processo que escapou da regulação normal do desenvolvimento do organismo, né? Então, com certeza a gente conhece alguma pessoa que tem, por exemplo, um braço mal formado, ou, né? Então a pessoa pode ter uma mão, tem 6 dedos na mão, uma malformação, né? Eu acho interessante esse exemplo do braço, porque um braço mal formado, tanto a pessoa pode ter um braço um pouquinho mais curto, como ela pode ter só um toco até a altura do cotovelo, como ela pode ter 3 dedinhos aqui no ombro. Tá certo? A gente tem, né, não é uma coisa que seja um quadro único, né, porque uma vez que houve uma desregulação, né, é natural que o que desenvolve a partir dali não seja uma coisa muito repetitiva, muito uniforme, né? Então, isso significa o quê? Né? Que também, no caso da anencefalia, não é um processo de tudo ou nada, né? Mas existe uma variabilidade. Cada anencéfalo tem a sua anencefalia, né? E é por isso que a gente tem uma variabilidade aí importante, né? Então, na terceira semana, né, em que uma mulher está grávida, quer dizer, na terceira semana do embrião, né, ele tem essa forma aí que vocês estão vendo. Ele é como um tubinho aberto dos 2 lados, né? É um desses lados que não se fecha perfeitamente para caracterizar o quadro de anencefalia. E o problema começa a aparecer exatamente por aí, pelo dia 20, 23, ou seja, é algo muito precoce, né, que geralmente acontece inclusive antes da mulher saber que está grávida. Então, na 4ª semana, a formação do sistema nervoso vai ser então o fechamento, né, do tubo neural e o fechamento das extremidades, que é o que aparece aí, né, em torno do 22º, 23º dia. Não existe um fechamento perfeito. Se não houver o fechamento perfeito pelo lado da cabeça, vai se formar a anencefalia, e se não houver o fechamento, né, na parte de baixo do tubo neural, então vai haver o problema da espina bífida, que são os 2 casos que estão aí, né, colocados. É interessante fazer essa analogia, quer dizer, mostrar os 2 casos, porque espina bífida é algo que hoje em dia, inclusive, se pode fazer cirurgia, né? Vocês talvez conheçam uma foto que ficou famosa de uma criança que estava sendo, né, um feto que estava sendo operado intraútero, né, e na hora que o médico fez a incisão, né, o feto pegou o dedo dele, né, e o bracinho sai do útero, né, segurando o dedo do médico, né? Então, essa foto circula por aí, uma foto que ficou famosa. Essa criança foi feita nela a cirurgia da espina bífida, e hoje ela é uma criança praticamente normal, né? Ela caminha, ou seja, não é fora de propósito a gente pensar que futuramente se possa fazer algo similar num caso de anencefalia, né? Abrir, fechar ali, e que possa facilitar um desenvolvimento, se não normal, pelo menos uma lesão menos grave. Bem, então, como eu dizia, não é um quadro único, existe uma variabilidade, e por isso também existe uma sobrevida variada, né? Normalmente, a sobrevida do anencéfalo é bastante pequena. Na verdade, mais de 50% costuma ter aborto espontâneo, né? Então, o feto não consegue chegar ao termo da gestação. Dos que nascem, né, então, 1% sobrevive por cerca de 3 meses. Né? Ocasionalmente, de 7 a 12 meses, existem casos, né? O caso relatado na literatura mais antigo que eu conheço é 1 ano e 2 meses. Nós sabemos que nós tivemos aqui no Brasil, vamos falar bastantinho sobre ela, a menina Marcela de Jesus, que sobreviveu 1 ano e 8 meses. Né? Então, um caso bastante notório. Então, isso, né, é o que foi dito para a revista Época,
pelo Dr. Jorge Andalaft Neto, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. A medicina ainda tende a aprender muito sobre a anencefalia. Quando vemos o bebê no útero, não sabemos quanto ele vai viver. Ele nasce e vemos quanto tempo dura. Quer dizer, essa é a realidade. Não existe como fazer uma previsão, quando está intraútero. Aqui, a anencefalia é um caso clássico, narrado em diversos livros na internet. Então, aí é um capítulo de um livro mostrando a anencefalia. Eu peguei a figura que tem o exemplo típico de anencéfalo. Então, a criança tem essa característica. As duas primeiras fotos são de um anencéfalo recém-nascido, de frente e de perfil. Então, nós podemos perceber, quer dizer, que não houve o fechamento aqui em cima, desse osso, é esse osso que não fecha, e em função disso, a criança, na verdade, não desenvolve praticamente daqui para cima, ela não tem nada, não tem a parte óssea, e em função de não ter a parte óssea, durante a gestação, o cérebro, não é que ele não se desenvolve, mas ele vai se desenvolvendo e ele vai sendo lesado, ele vai sendo meio que corroído pelo próprio líquido amniótico e pela pressão do líquido. Então, e aí acontece a malformação, que não se forma o encéfalo inteiro. O que falta do encéfalo, na verdade é impróprio falar em anencéfalo, porque ele não é que ele não tem nada de encéfalo. Se ele não tivesse nada de encéfalo, não sobreviveria nem um segundo. Então, ele tem algumas partes, isso varia de criança para criança. E a última foto ali é da menina Marcela, que vocês podem ver que tem exatamente o mesmo quadro. É até no visual, a gente perceber, certo, que ela ela era uma criança anencéfala. Porque isso se tentou negar, nas audiências do Supremo Tribunal Federal, ali nos corredores, em algum momento na fala de algum dos médicos, eles falaram que não, que no caso da Marcela, que estava sendo usado como exemplo, mas que de fato ela não era anencéfala. E, quer dizer, o Código de Ética Médica diz que é vedado ao médico assumir responsabilidade por ato médico que ele não praticou efetivamente. Ou seja, não tem como fazer, contra o diagnóstico dos médicos dela, alguém à distância, sem ter conhecido a menina, negar esse diagnóstico. Então, o que dizem os médicos da Marcela? O Dr. José Mauro Barcelos, que foi o obstetra que cuidou da mãe dela, diagnosticou anencefalia no 4º mês de gravidez e avisou a mãe que a menina provavelmente teria pouca sobrevida. O Dr. João Soares Leite Filho diagnosticou anencefalia no exame radiológico, isso ainda intraútero. Quando ela tinha mais de um ano, foi feita uma tomografia, e está aí o laudo da tomografia, compatível com anencefalia, mostrando, então, ou seja, vários médicos que a examinaram por diferentes modos são consistentes no diagnóstico de anencefalia. Eu não trouxe aqui a imagem, mas por causa dessa negativa que houve aqui, nós também mandamos os exames da Marcela para os Estados Unidos. 3 médicos lá, 3 neurologistas de renome, analisaram os exames e nos deram o parecer de que ela é caso típico de anencefalia. A gente tem, eles nos mandaram esse material que está sendo entregue também ao Supremo Tribunal Federal. Então, quando a Marcela tinha 8 dias,